Pessoal, dando início a mais um programa Contrato Social e hoje com um convidado muito especial, Taka Yamauchi. E aqui eu vou ler aqui o mini bio do Taka. Ele é engenheiro, empresário, presidente do SP Obras, presidente do MDB Diadema e pré-candidato a prefeito de Diadema. Taka, seja muito bem-vindo ao nosso programa Contrato Social. Thomas, uma grande alegria, uma honra estar aqui com você. A gente, além das fronteiras, né, profissionais, tem uma consideração e uma amizade por você. A gente sabe do seu trabalho, da sua identificação, do seu trabalho social principalmente. Então, me sinto muito honrado de poder participar aqui do Contrato Social. E Taka, eu já participei do seu podcast, o TakaCast, né? Foi um grande programa. E naquela ocasião a gente falou também sobre temas importantes das cidades inteligentes. E eu queria te perguntar, porque você é de Diadema, você já mora lá há mais de 42 anos, Casa Grande, em Diadema. Conte um pouco da sua história, do seu início, da sua ligação com a cidade de Diadema. Isso é muito importante ressaltar e queria já, de antemão, mandar um abraço para todos os moradores de Diadema. É uma cidade logisticamente muito privilegiada. A gente está ali cortada pelas principais rodovias do estado, Imigrantes, Anchieta, Rodoanel. Tem o Porto de Santos ali pertinho, o aeroporto de Congonha, que fazem Diadema ser essa vazão de toda a economia do Grande ABC. Infelizmente, nos últimos tempos, a gente vê que Diadema vem sendo muito maltratada, mas a gente tem muita fé e esperança que futuro melhores virão para a nossa cidade de Diadema. E são 42 anos, Thomas, né, na cidade, acompanhando, vivendo. Aos 3 anos de idade me mudei para lá, eu que sou natural de São Bernardo do Campo, cidade vizinha, também pertencente ao Grande ABCD. E a gente vê, né, nesses 42 anos, vivendo no mesmo bairro, na mesma rua, na mesma casa, sabe, toda essa transformação acontecer. Minha infância, né, foi latente lá nas ruas, brincando de taco, de pega-pega, e assim, foi uma infância muito gostosa, muito saudável, que talvez muitos jovens hoje não tenham a oportunidade de vivenciar, até pela falta de segurança que a nossa cidade vive. Mas foi uma infância muito bacana. Meus pais, né, que são de origem japonesa, imigrantes como os seus pais também, mas meus pais japoneses, né? Minha mãe de Hokkaido, meu pai de Marugame, e depois do pós-guerra, né, vieram, encontraram, né, em Diadema um lar, né, para que a gente pudesse trazer e se desenvolver, né, na parte dos negócios. Meu pai que fundou uma indústria química no ramo de galvanoplastia, e desde 1981 a gente vive, né, em Diadema, a gente traz esse escopo de vivenciar a cidade, né? Gerando emprego, gerando ações sociais, gerando realmente nesses 42 anos uma vivência muito próxima com a cidade. E Taka, então você jogava bola, você brincava na rua, como é que era a sua infância em Diadema então? Era uma infância que hoje é difícil você ter essa infância. Sim. Se voltar na história, né? Não, muito bacana, sabe? A gente vê que Diadema, ela cresceu muito, mas o calor humano, ela continua muito vibrante. Como a gente disse, meus pais são imigrantes, mas tem muitos migrantes nordestinos e dos 4 regiões do Brasil, né, que foram para lá vivenciar esse novo lar, uma cidade que teve a pujança industrial, e a gente viu consolidar tudo isso numa infância muito saudável, uma infância que bolinha de gude, carrinho de rolemã, taco, futebol, sabe? E mesmo aquelas brincadeiras saudáveis, e a rua onde eu moro é paralela a Imigrantes. Então, numa daquelas ribanceiras da Imigrantes, a gente pegava ali, por diversão,
as fórmicas, né, dos armários velhos que jogavam, a gente usava como esquibunda. E assim, era uma diversão garantida, foi uma infância que nos enriqueceu muito, né, até mesmo no laço de construir parcerias, amizades verdadeiras que se perduram, graças a Deus. E a gente sabe que hoje, né, pela tecnologia, às vezes tem muito a afastar, mas acho que o calor humano sempre reconecta e sempre traz esse sentimento de volta, né? E Taka, o que te motiva aí? Eu vi que a sua formação é engenheiro, né? Engenheiro, mas o que te motiva a querer mudar a cidade de Diadema? Olha, Thomas, uma pergunta, né, de muita responsabilidade. Nós que tivemos toda a educação básica na cidade de Diadema, desde a primeira oportunidade, da primeira série, onde na escola pública, né, no Olga Fonseca, a gente teve esses primeiros passos com a educação. Posteriormente, a gente teve essa conclusão no terceiro ano, né, naquela época, no colegial que se falava, hoje as nomenclaturas mudando, mas teve esse laço com Diadema, a educação com Diadema. E a oportunidade, né, posterior, na Faculdade de Engenharia Industrial, a FEI, tive esse laço de me formar como engenheiro, né, como engenheiro civil, posteriormente me colocando, né, nas especializações em administração, em gestão pública, e tudo isso faz com que a gente tenha ainda mais vontade pela história que a gente pôde contribuir com a nossa cidade, pelas ações sociais de mudar, né, um cenário de Diadema. Hoje a gente vê impactado, Thomas, por várias notícias, muitas vezes negativas da nossa cidade, né? Essa quinta-feira fui chocado, né, pelos jornais, pelo corte de verbas, né, para a PAI e diversas outras situações que fazem com que o morador de Diadema ou essa proximidade com o ser humano ela seja afetada. Isso traz uma angústia muito grande no coração, aonde a gente vivencia um governo, sabe, a pão e circo, que paga R$200 mil num show, né? Mas só que não tem coragem de trazer o acolhimento para pais e mães que necessitam dessa ação imediata. Então, toda essa questão, fora os descasos que acontecem, né, sobre a taxa do lixo, sobre a falta de ações públicas, né, de trazer esse contexto, fazem com que a gente tenha ainda mais motivação de resgatar a dignidade na nossa cidade, Thomas. Muito bem, Taka. E descreva pra gente, Taka, da sua carreira como empresário e agora como um gestor público, liderando o SP Obras. Como é que foi essa mudança? Quais são os seus desafios, as suas dificuldades? Quais são as suas funções também nessa nova presidência do SP Obras? Olha, os desafios são enormes. Acho que dá para contar em detalhes essa trajetória, mas de uma forma muito resumida, né? A gente traz um orgulho muito grande de ter, sabe, um alicerce familiar. Meus pais, assim como os seus, eles sempre valorizaram o trabalho, né? Essa grande motivação para que a gente pudesse trazer, acima de tudo, princípios, né? Princípios éticos, morais, dentro da família, dentro da estruturação familiar. E o trabalho sempre foi um grande alicerce para nós, em cima de tudo. Quando meus pais mudaram em 1981 para Diadema, uma das questões quando na formação da empresa,
já me via muito pequeno ali, carregando bombonas, lavando bombonas, né, com minha botinha, com avental, sempre tentando ajudar. E foi dessa maneira colaborativa que meus pais sempre me colocaram com um trabalho, sabe, com suor, com o próprio esforço, né, de trazer realmente essa paixão pelo trabalho. E a gente viu nessa engajada, sabe, de auxiliar de produção, na recondução, né, na empresa, a própria diretoria. Passei por todas as áreas dentro da nossa empresa, sabe, auxiliar de produção, auxiliar de laboratório, escritório, vendedor, enfim, para que a gente tivesse uma noção muito clara da empresa como um todo. Então, além da sua formação como engenheiro, você passou por todas as funções dentro de uma empresa privada. Sim, e aí isso foi muito importante, até para que a gente pudesse reconhecer, né, no esforço do trabalhador as principais dificuldades, para que a gente trouxesse isso acima de tudo, esse compromisso, né, com as pessoas. E foi assim, né, de pouco a pouco que eu tive a oportunidade, através dos trabalhos sociais, de que minha mãe já zelava muito por isso, e vejo também que você é muito engajado nessa causa, e isso acabou trazendo convites para que a gente pudesse, né, ter um ressalto ainda maior, porque pessoas que possam participar da política e que tenham um olhar diferente, cuidadoso com as pessoas, um olhar que traga sempre o bem para as pessoas, é muito raro na política. E foi com esse intuito que a gente teve alguns convites, e nesses convites, né, a responsabilidade de poder não só gerir o que é seu, mas gerir aquilo que é do coletivo. E foi nessa galgada que teve, a partir de uma eleição, né, a candidatura a prefeito, que as coisas começaram a fluir no sentido de convites para que a gente pudesse ingressar à gestão pública. Já mandar um abraço aqui para o sempre prefeito Kiko, prefeito de Ribeirão, de Rio Grande da Serra, e ele foi uma peça fundamental para que a gente tivesse essa construção. Foi ele que fez o nosso primeiro convite para ser secretário de obras, gestor de convênios federais, e foi um momento de aprendizado. Eu que tive já a oportunidade na faculdade de ser estagiário, né, na Prefeitura de São Paulo, e retornar hoje, depois de todas essas experiências, né, como secretário de obras no município de Ribeirão Pires, voltar anos depois, né, como presidente da SP Obras, foi uma grata satisfação. E também, né, Thomas, já mandar um abraço também para o nosso prefeitão, nosso amigo, nosso líder, Ricardo Nunes, que a gente sabe o trabalho que ele faz hoje na cidade de São Paulo. Eu sei que um dos temas super importantes, Taca, é a revitalização do centro de São Paulo. E obviamente que o SP Obras também é um colaborador do Todos pelo Centro, liderado inclusive pelo secretário da Casa Civil, Fabrício Cobra. Sim. Aí uma das indagações é quais são os pontos principais dessa revitalização do centro, seja no Triângulo, naquela parte especial, sim, histórico de São Paulo. Quais são os pontos de destaque que você faria? Olha, antes de mais nada, queria aqui, Thomas, te parabenizar, porque se hoje a gente tem essa mentalidade, né, de revitalizar o centro, de a gente poder proporcionar efetivamente ações para que o centro seja um grande polo econômico de desenvolvimento, você faz parte disso. Sei que você é um dos grandes incentivadores, né, em relação a toda essa reurbanização do centro da cidade. Então, já destacar e colocar no papel merecido você, Thomas, por todo esse enlace que se promove no centro da cidade. Obrigado, tá? Mas antes de colocar na pauta, né, essa questão do centro, queria aqui, né, efetivamente colocar as ações da SP Obras,
porque tem um papel fundamental, né, como empresa pública ligada à cidade de São Paulo, a SP Obras, que hoje ela tem mais de 9 bilhões em contratos, ela que tem mais de 900 obras na sua carteira ativa, né, para que a gente possa gerenciar as principais obras, né, como Avenida Santa Amaro, Corredor Itapecerica, Corredor Interlagos, Corredor Amador Bueno, Teotônio Virela, BRT Aricanduva, BRT Radial Leste, Piscinões do Machado, da Moca, enfim, inúmeras obras que acontecem hoje na cidade passam pela SP Obras no sentido de poder contribuir junto à Secretaria de Infraestrutura e Obras, né, da cidade. Mandar um abraço também para o secretário Marcos Monteiro. E a gente sabe que esse papel é fundamental, que quando o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, tem uma posição inovadora de trazer à frente da sua gestão uma segurança jurídica, né, para São Paulo, onde ele coloca, requalifica, bota a casa em ordem, faz os devidos ajustes fiscais, faz a repactuação de dívidas, ele traz esse sentimento de mudança para a nossa cidade, né, de São Paulo. E a gente vê isso acontecendo de uma forma dinâmica, onde até hoje, mais de 47 mil empresas de outros estados e de outras cidades, elas transferem suas unidades fiscais para São Paulo. Mas não é só isso, são mais de 361 mil empresas que se abrem, né, e que nascem na cidade de São Paulo. Isso, na ponta final, traz mais investimento para São Paulo. Então, nunca se viu tantas obras na cidade de São Paulo, graças a essa marca, né, do Ricardo Nunes. Hoje são mais de 1.300 obras que acontecem simultaneamente na cidade de São Paulo, nas mais diversas áreas: drenagem, mobilidade, saúde, educação. E aí a gente quer ressaltar aqui principalmente uma das grandes inovações. Nunca se viu na história de São Paulo um programa educacional como está acontecendo. Então não é só na creche que o prefeito Ricardo Nunes ele zerou a fila das creches, mas também na forma de colocar qualidade de vida. Porque automaticamente quando você coloca uma cobertura nas quadras públicas, você traz qualidade de educação para as crianças. Quando você reforma todos os céus de São Paulo, você traz uma inovação e uma preocupação com a zeladoria e principalmente com os profissionais de educação. Quando a gente constrói mais céus, mais escolas, a gente pensa no futuro das crianças. E tudo isso vem acontecendo não só na área de educação, Thomas. Isso também vem na área de mobilidade, onde a gente tem mais de 1,6 bilhões de reais sendo investidas em pontes e viadutos. Um programa que jamais foi visto. E muitas pessoas falam, mas isso não dá voto, mas dá qualidade de vida, traz o protagonismo onde São Paulo, uma das grandes metrópoles do mundo, traz realmente essa pujança na economia. A gente vê, né, um episódio que aconteceu em 2018, onde o T5 caiu. O que é o T5? Uma ponte. Uma ponte, tá. E a gente viu que a cidade parou. Então, uma ponte colapsada, sem a manutenção, ela realmente... Isso foi na gestão passada do Bruno? Foi do Bruno. Foi do Bruno. Isso, Thomas, traz uma paralisação, isso traz um sentimento, né, de que a cidade não está sendo cuidada. E quando o prefeito Ricardo Nunes tem a coragem de investir
nas pontes, viadutos, né, da cidade de São Paulo, ele traz essa preocupação principalmente com o desenvolvimento econômico. Ele traz uma reestruturação não só no sentido funcional, ou seja, a pintura, né, das pontes, viadutos, tapa-buraco, a troca de berço, enfim, mas também uma questão estrutural, onde todos os pontos de apoio, ele troca, né, os aparelhos de apoio das pontes, que seriam os amortecedores. Isso faz as pontes e viadutos terem vida longa, né? Então, olha a preocupação que a gente traz em relação a isso, porque é muito fácil no ano eleitoral a gente trazer algumas obras de maquiagem da cidade, como as gestões passadas fizeram, principalmente as gestões aí ligadas ao PT. Mas só que o prefeito Ricardo Nunes traz uma atmosfera diferente para a cidade, onde a gente vê obras estruturantes necessárias, né, principalmente nas áreas de risco, onde tinha muita coisa a ser feita e hoje foi realizada, né, através desses conceitos diferentes de trazer qualidade de vida. Tá, qual que seriam as obras mais importantes das franjas, né? A gente sabe que São Paulo tem 33 subprefeituras, é uma cidade enorme, é quase que um país, mas assim, nas franjas, o que tem realizado, o SP Obras tem realizado para até questões de diminuir as desigualdades sociais? Tem muitas obras na área da saúde, não só digo a SP Obras, a prefeitura como um contexto, muitas obras na área da saúde, na área da educação, mas principalmente as obras de drenagem. Só na SP Obras são 3 piscinões, Thomas. Então a gente vê obras estruturantes, né, para que a gente possa evitar as drenagens que pegam principalmente as questões, as zonas periféricas, muitas obras, né, de canalização, de córrego que acontecem também para que a periferia ela seja atendida da maneira e da preocupação do prefeito Ricardo Nunes. E quando a gente traz, né, esse fervor todo de obras acontecendo em uma centralização e aí voltando ao centro, a gente vê obras que trazem essa preocupação com o desenvolvimento. Aí tem a obra do Triângulo, a obra do Quadrilátero, obras importantes como, né, que foi a reforma do Anhangabaú, né, e aí toda essa questão de trazer um paisagismo, trazer essa reurbanização do centro, que tem toda a estrutura necessária para acomodação de fato, né, de tantos trabalhadores, de tantas pessoas que transitam pelo centro, e isso faz com que a economia ela possa se evoluir, que pessoas e grandes empresas possam decidir, né, nessa evolução, principalmente do centro, e a gente vê essa mudança acontecendo cada dia que se passa. Taca, eu voltei ontem do Smart Cities Expo em Curitiba, conversei com muitos secretários de inovação, um deles o Marcos, que foi secretário de inovação de Florianópolis. E aí, conversando com ele, eu perguntei para ele o que eles fizeram ali na cidade deles. Ele pegou o marco legal de inovação, a lei federal, e através da lei federal ele fez uma lei municipal. E aí, os incentivos para as startups, ele pegou uma região degradada, começou junto com a prefeitura a reformar algumas áreas degradadas, e aí também estipulou que nessa região, para fomentar a economia criativa das startups, essas empresas teriam alguns benefícios, seja via ISS, seja via IPTU. E eu achei que essa ideia é super genial, porque a gente passa em São Paulo já por um processo e uma aprovação do plano diretor, e tem lá uma estipulação de cidades inteligentes no próprio plano diretor. E assim, pensando em dar sequência a esse trabalho de inovação, pensando em dar sequência a esta área de inovação, você acha que essa ideia de economia criativa para o centro de São Paulo é viável?
Não, totalmente viável. Acho que a economia criativa, a economia solidária, a economia que a gente possa trazer o coletivo dentro de uma pauta e no desenvolvimento econômico, isso afeta, né, positivamente a vida das pessoas e a oportunidade do empreendedorismo, de coisas que realmente possam fazer a cidade ter um outro foco, um outro olhar. E até nesse sentido, e a gente já teve outros debates, né, Thomas, falando dessas questões, não só as leis federais que são incentivadoras nesse processo, mas as leis estaduais, e tem a questão do município, que nessa zona central, por exemplo, traz incentivos fiscais para que o comércio novamente ela possa, né, trazer a sua relevância como protagonista, né, como sempre foi. Então o comércio do centro da cidade, trazendo esse incentivo econômico, principalmente nessas áreas que eram degradadas e hoje estão sendo transformadas, e eu tenho muita esperança e já te parabenizar por todo o contexto, né, do Mercadão, que eu sei que você encabeçou muito bem isso, e que, né, turista, né, que pessoa realmente não vai ali no centro da cidade visitar o pátio do colégio, o edifício do Banespa, o próprio Mercadão, entre outras, né, atrações ali no centro da cidade, e a gente vem trazendo essa expectativa para que todas essas diversidades de economias, né, que são as startups, que são as economias criativas, coletivas, enfim, que elas possam ter seu protagonismo junto com as antigas modalidades, né, de um comércio tradicional, como o centro sempre foi. Então é muito bacana ver isso, e aí ressaltar também, Thomas, esse conjunto, essa preocupação de sempre manter as características do centro, né? A gente vê que o centro da cidade tem uma bela arquitetura, e aí a gente traz mais uma obra de relevância, que é o Viaduto Santa Efigênia, né? Um projeto de mais de 6,5 milhões de reais, onde vai ser restaurado todo, né, o viaduto Santa Efigênia, com as mesmas questões e arquitetura, né, da tradicional, um viaduto que foi ali, se eu não me engano, em 1918, né, foi construído com uma tecnologia, acho que belga, e a gente vê que ano a ano foram feitas algumas manutenções, mas nada como agora, onde são trocados todas as questões de viga de apoio, toda a estrutura abaixo vai ser pintada, e principalmente os ladrilhos, né, vão ser restaurados da mesma maneira que foi inicialmente colocado. Assim como outras obras como o Viaduto do Chá, que traz todo esse sentimento histórico para o centro da cidade. Isso é muito bacana, ver que as economias elas estão de alguma forma harmonizadas com a história de São Paulo. Tá, a gente tem um bloco aqui nesse programa, que é um bloco que eu faço uma pergunta, entra uma vinheta, e agora aqui a pergunta é o seguinte: no início da sua carreira, quais foram os seus perrengues aí pro início da sua carreira? Eu sei que você hoje é o presidente do MDB Diadema, você passou por muita coisa em Diadema, e aí a pergunta é essa: quais seus perrengues no início da sua carreira? Então, produção, solta a vinheta. Taca, voltando ao nosso bate-papo, então quais foram os seus perrengues no seu início de carreira? Quem nunca, né? Acho que essa é a frase. Passou perrengue no início de carreira, mas eu lembro de uma história muito clara, Thomas. Minha mãe, grande incentivadora, faleceu no ano de 2000, mas sempre, né, me puxando a orelha no sentido, não, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Mesmo que eu conciliava muito, né, a empresa da família com os estudos. Mas chegou uma época que logo já no início, acho que a terceira semana da faculdade, eu me vi, né, numa missão de falar, poxa, eu preciso ter experiências fora
a empresa, né, da própria família, os negócios da família. E aí que foi o grande desafio. No mural da escola, né, eu vi aquele bloco de estágios e eu vi lá estágio na Prefeitura de São Paulo. Poxa, não bobeei nem duas vezes, não pensei nem duas vezes e fui lá, né, na procura fazer as entrevistas e já logo de cara eu lembro que passei no processo seletivo, uma felicidade muito grande. E quando eu cheguei em casa, fui falar para minha mãe que eu havia conseguido o estágio. Minha mãe ficou um pouco receosa e falou, não, tudo bem, mas galgue com seus próprios passos, né? Com suas próprias pernas. E eu lembro, Thomas, que era o salário, a bolsa auxílio, né, de estagiárias era de R$ 184,64. E assim, eu pegava um ônibus da FEI até o terminal Piraporinha, pegava um trólebus que ia até o terminal Jabaquara, de lá eu pegava o metrô e descia na Brigadeiro Tobias, né, para fazer todo esse transbordo aí, se digamos assim, e gastava só de condução, Thomas, R$ 150. E nessa história de R$ 150, sobrava um pouco mais de R$ 34, né, para alimentação. E aí eu lembro que... E era todo dia, tá? Todo dia. E aí eu lembro que nos 4 meses que seguiram do início do estágio até minha mãe ter dó de mim e falar assim, não, tá se dedicando, foram 4 meses que eu comia cachorro quente todos os dias. Eram 2 cachorro quentes que eu comia ali de 50 centavos, ainda ganhava o suco. E assim foi um dos perrengues, mas foi um perrengue produtivo que me deu força, me deu ainda mais fé, né, para que a gente pudesse entender, né, o verdadeiro sentido do trabalho, verdadeiro sentido da força de vontade. Isso me fez crescer enormemente e ainda com mais vontade, né, e aí Deus agraciou, né, Thomas, para que a gente anos depois voltasse para a Prefeitura de São Paulo, dessa vez como presidente da SP Obras, que traz um orçamento bilionário para que a gente tivesse ainda mais humildade e responsabilidade para entender os trabalhadores, para que a gente pudesse entender o nosso papel com a sociedade e poder contribuir também, né, com a cidade de São Paulo. Taka, você como um grande expert de cidades, né? Você é um gestor público. Eu queria te perguntar sobre a questão da cidade inteligente. Como é que São Paulo ou Diadema consegue chegar num processo de curto, médio ou longo prazo para ser uma cidade cada vez smart? Eu acho que esse tema é um tema do momento. A gente tem discutido bastante sobre cidades resilientes, cidades sustentáveis. Hoje a gente viu esse caso dos apagões, de falta de energia. Como é que você vê e como é que a cidade de São Paulo ou o caso de Diadema pode ter exemplos significativos de mudanças e melhorias para a população? Quando a gente se espelha principalmente nos modelos asiáticos, né, a China, o Japão, a Coreia, a gente vê o verdadeiro valor, né, da tecnologia integrada à vida das pessoas. A gente vê principalmente o uso disso, a informação, né, hoje vale muito mais do que realmente as economias tradicionais. Tanto é que as principais empresas que trabalham com as informações e a tecnologia, a inteligência artificial hoje vale muito mais do que grandes empresas tradicionais no mercado. E São Paulo, né, ela vem avançando muito nesse sentido. O prefeito Ricardo Nunes também tem esse entendimento com as Smart Cities, tem o Smart Sampa acontecendo na cidade de São Paulo, um hub, né, de tecnologia incrível para que a gente pudesse trazer São Paulo como força, né, como exemplo realmente para o Brasil. E aí a gente vê instalados
a integração, né, de várias câmeras que possam se apropriar no sentido de segurança ou proporcionar segurança, né, para os moradores da nossa cidade de São Paulo. A gente vê essa integração de informações sendo consolidadas, essas transmissões, né, nos diversas formas e atribuições. E aí eu posso falar um exemplo muito bacana que aconteceu na SP Obras, que é o Abrigo Amigo. Né? A todas as concessões dos pontos da cidade de São Paulo é gerida pela SP Obras. E aí a gente vê câmeras integradas dentro dos pontos de ônibus, aos telões de publicidade, aonde a gente vê, sabe, uma preocupação muito grande do prefeito Ricardo Nunes em relação à segurança. Então, quando a mulher ou quando a pessoa se sente vulnerável em algum dado momento, ela só tocar na tela, e essa tela conecta diretamente a toda uma questão, né, do Smart City, mas também um atendente vai falar com você até o seu ônibus chegar. Então essas informações, né? Olha, seu ônibus está vindo daqui a 10 minutos, e nesses 10 minutos vamos conversar um pouquinho, né? O que você faz, deixa de fazer, como foi o seu dia hoje. Isso faz com que a gente use, né, a inteligência realmente da tecnologia a favor das pessoas. Isso avança cada vez mais, né? Principalmente na inteligência artificial, para que a gente possa atender na área da saúde, na área da educação, com primazia, para que a gente tenha esse entendimento de futuro. E isso, obviamente, né, Thomas, acontece aqui em São Paulo, é desejável que acontecesse também na cidade de Diadema, onde a gente tem todo um comprometimento social, e como morador há 42 anos, mas também como um lado político, de ver uma cidade que faz divisa com a cidade de São Paulo, em 9,4 quilômetros, ter essa interface do uso da tecnologia, principalmente da inteligência artificial, para a gente evitar, né, vários delitos, né, na área de segurança, como a identificação de placas, identificação de meliantes, identificação de processos, para que a gente possa criar o bem-estar e qualidade de vida dos moradores. Então, a gente sabe que a inteligência artificial tem a sua mais diversa gama, né, de usos, mas a gente fica muito contente, né, a gente tocar nessa pauta e claro, se inspirar, né, nas cidades que têm essas questões ainda mais avançadas. E Taka, eu tive também na formação dos novos guardas civis metropolitanos na semana passada, junto com o prefeito Ricardo Nunes, a convite do comandante Agapito. E fiquei muito impressionado na cerimônia, na solenidade. E são mais guardas municipais para tratar de segurança pública na cidade de São Paulo. Como é que fica em Diadema? Tem mais guardas civis metropolitanos para contratação? Você sabe, né, sobre a situação da segurança pública? Primeiro, já mandar um abraço aqui para todos os guardas municipais, né, de Diadema, que fazem um belíssimo trabalho. No nome do nosso comandante, inspetor aí, da Silva, a gente sabe o esforço que vocês fazem para proteger a nossa cidade, e é claro que o pensamento hoje da atual gestão que está lá é de supressão de todas as forças ou querer da Guarda Municipal da cidade. A Guarda Municipal que em Diadema, Thomas, infelizmente já no primeiro dia da atual gestão, ela foi suprimida do direito de ir atrás de bandido. Olha que coisa, enquanto a capital aqui, através da gestão do prefeito Ricardo Nunes, ela tem uma pujança, contratando novos guardas, valorizando os novos guardas, trocando o armamento, fazendo todo um investimento em carros, equipamentos. Em Diadema, todo o equipamento, né, é sucateado, os guardas não têm ali, muitas vezes, a troca, né, do armamento, e as licenças obrigatórias para isso não acontecem. E na primeira semana
onde o secretário que caiu e foi embora, graças a Deus, de Diadema, ele tem a infelicidade de criar um decreto que proíbe o guarda municipal de correr atrás de bandido. Então a gente pensa no sentido prático até para a gente encaminhar essa discussão. Quando uma mãe, né, é abordada por um meliante armado, tem o seu filho de 3 anos na cadeirinha atrás, no seu banco de trás, né, com seu filho ali nessa situação. O meliante vai, subtrai ou pega, né, rouba o carro. Se tem um guarda municipal do lado, ele não pode fazer nada, ele não pode correr atrás do bandido, porque existia um decreto do município que proibia o guarda de correr atrás de bandido. Olha a delinquência, né, dos gestores e a capacidade pequenez do pensamento nesse sentido. Então, hoje, claro que através de uma pressão popular, isso foi revisto, mas só que é esse laço, né, de proteger bandido que a atual gestão coloca. Nós, sabe, assim como o prefeito Ricardo Nunes, pensamos no sentido de proteger a população, de trazer mais elementos para que a gente traga essa proteção à família, né? Bom, Taka, a gente está chegando na parte quase que final, mas eu queria tratar de 2 assuntos. Família e projetos. Sim. E você conhece a Ana, meus filhos. E aí uma pergunta para você, como é que é ser pai para você, né? E qual que é o legado que você deseja deixar para os seus filhos? Olha, acho que é uma pergunta muito importante. Acho que a família, né, assim, para mim como para você, é um fator importantíssimo. Vejo através das suas redes sociais, já mandar um abraço para Ana também, sabe, o carinho, né, a dedicação que você tem com seus filhos, passando realmente os ensinamentos, a envergadura, né, como pai que você tem. E a gente tenta também de uma forma muito harmônica, né, seguir esses exemplos, assim como o meu pai, né, trouxe bons exemplos para mim, a gente passar esses bons exemplos para o meu filho, que se chama Eduardo. E a gente vê com muito carinho, né, essa questão de cumprir a missão, de constituir a família. A família é a base de tudo, a família, e graças à família, né, que a gente tem realmente um legado a se seguir. E quando a gente coloca, sabe, numa frase que a gente pode deixar raízes e asas, a gente faz, né, um resumo da importância desse legado, de ter dessas próximas gerações, acima de tudo, comprometida com a família, né? Taka, entrando no tema ONG Te Quero Bem e Movimento do Bem, fale um pouquinho desta ONG. Bacana, eu vou tentar de uma forma muito resumida. Sei que o bate-papo foi bom e o tempo está curto. A ONG, na verdade, vem de um legado de família, de sempre estar prestando as questões sociais dentro da pauta. Foi criada em 2010 no sentido de promover a felicidade das pessoas. E promover a felicidade é o simples fato de querer bem as outras pessoas. E a gente, nessa filosofia, nunca segmentou, sabe, uma atividade, mas sempre acolheu projetos de outras pessoas, assim, desde a sua criação, através de assistência jurídica, no segmento esportivo, aulas de inglês, aulas de alfabetização. A gente vê, por um outro lado, sabe, projetos como Padrinhos do Bem, que a gente adota crianças e dá um incentivo cultural a essas crianças, né, levando elas para um passeio com seus devidos padrinhos. O Dia do Bem, que sempre em cada bairro, né, independente da data festiva, a gente tenta promover essas ações às pessoas, fora no sentido de arrecadação, e você também foi um dos grandes incentivadores da ONG, sempre nos ajudando, né, e graças a vocês a gente
desde a formação da ONG até agora, já arrecadou mais de 59 toneladas né, de alimentos, e isso faz com que a gente tenha um papel social fundamental. Hoje a ONG também tem ações itinerantes, né, através do Busão do Bem, que a gente promove nos mais diversos bairros, né, exames médicos e consultas médicas, para que a gente tenha essa preocupação pelo lado social. Então são essas algumas atividades que permeiam aí esses anos aí nas atividades sociais, que fazem com que a gente ainda respire e transpire, né, a questão do respeito pelas pessoas. Taca, estamos chegando já no final, estou vendo o horário aqui com a nossa produção. Eu queria te agradecer muito por este bate-papo aqui no nosso programa Contrato Social. Agradecer a todos vocês que estão até agora nos acompanhando nesse programa. Fique atento nas nossas próximas programações do Contrato Social. E Taca, quando falarmos aqui de cidades inteligentes, eu quero te convidar várias vezes aqui para esse programa especial contigo no Contrato Social. Muito obrigado. Para a gente é uma honra, Thomas, tá fazendo parte desse seu projeto, fazer parte, né, realmente do contrato social, onde dentro desses diversos temas a gente possa contribuir. Parabenizar você pelo programa que você com maestria vem tocando e nos colocar à disposição. A gente sabe o quanto é importante, né, a gente promover essas ações que mudam a vida das pessoas, e você por várias vezes pautou, né, nas suas ações, não só nas suas ações sociais, mas principalmente através do empreendedorismo, através da inteligência artificial, que é um tema que você defende muito, mas principalmente pelo todo o seu trabalho, né, em relação à reurbanização do centro de São Paulo, que faz com que a gente tenha realmente um desenvolvimento econômico e um olhar carinhoso com as pessoas. Então, parabéns, toma e conte conosco. Obrigado, Taca.